uma mulher incrível, que transborda da presença de Deus, com um caráter maravilhoso e com uma voz dada por Deus. Conheça agora a Núbia. Talvez você procure encontrar a Deus e no seu coração anseie pela paz. Vive fazendo bem, imagina que isso te salvará. Nossa, tava te ouvindo cantar ali, que canções lindas e que voz linda! Você canta desde quando? Eu canto desde os 4 anos. 4 anos? Que meu pai regia um coral e daí eu era meio que mascote, assim. Eu fui aprendendo as canções e aí comecei a cantar junto. E que recordações você tem, assim, da infância, desses lugares todos que você passou? A minha vida sempre foi muito cheia de música, assim, isso é uma lembrança que eu tenho. Uma casa com muita música, violão, todo mundo tocando e cantando, né, e tal. Isso é uma coisa boa, assim, né? Mas aí tem algumas coisas também que foram negativas, quando eu tinha 5 anos, assim, que foram muito fortes e que isso me marcaram daí para a vida quase toda. Uma coisa bem boa, assim, que eu lembro é que meu pai me estimulava muito à música, né, e às artes, né? E assim eu fui até a adolescência. Fui gostando disso e tal, e algumas coisas tendo que administrar, de coisas fortes que aconteceram dentro de mim, coisas que se perderam até da minha memória. E daí eu fui vivendo a vida, querendo ser excelente em tudo que eu fazia. Uma coisa legal, meu pai me ensinou 3 acordes. E falou, eu vou trabalhar, quando eu voltar eu já quero os 3 acordes prontos. E foi aí que começou a coisa assim de estudar mais. Eu não entendo nada de música, é difícil aprender 3 acordes? Assim, é trabalhoso para uma criança, mas não é. Depois você vai vendo e conforme a aptidão, eu vejo que algumas coisas foram muito plantadas na minha vida, natural e sobrenaturalmente. Então eu tinha uma facilidade que às vezes eu não entendia muito, que só pode ser coisa do Eterno, coisas de Deus mesmo. E você me contou que teve uma parte da sua vida que você teve uma história, com uma passagem até por drogas, por maconha e tudo. Como é que isso aconteceu? Como é que isso foi parar na sua frente? Então, como eu falei para você, que eu tocava muito violão, né? Então eu tocava e isso agrega. Então as pessoas chegavam, só que aí chega gente de todo tipo. Então chegavam algumas que achavam que tinham que me oferecer alguma coisa. Você tocava assim em barzinhos, em lugares públicos? Não, no colégio mesmo. No colégio. Estudava à noite, aí tocando. Aí me ofereceram. Eu tinha uma busca. Eu sabia que eu tinha uma busca. Eu conhecia Deus de um processo religioso, assim, mas íntimo não. Então eu não tinha uma experiência com ele. E aí ficou aquele vazio e eu falei, eu acho que música, mais violão, mais maconha, mais amigos, acho que vai dar tudo certo. Vai juntar e vai ficar legal. E aí peguei e comecei a usar. Só que uma coisa puxa a outra, né? Tem um provérbio que diz que um abismo puxa outro abismo. E você chegou a ser dependente química mesmo ou só usou algumas vezes? Da maconha para cocaína, da cocaína para pasta base de cocaína, que é um que prepara o crack. Então foi uma dependência com muita força, assim, o que me fez perder peso, quase que perdi a dignidade, assim, porque você quer aquilo, né? Aquilo domina o teu cérebro, e até que eu tive uma experiência maravilhosa de descobrir que tinha algo que transformava tudo isso, que tirava tudo isso de mim, que transformava o que eu era em alguém muito melhor. E esse alguém que você conheceu, com certeza é Jesus. Como é que você conheceu ele? Como é que você ouviu falar? Como é que você se aproximou? Tem uma coisa interessante nisso tudo. Eu já conhecia de ouvir falar. Eu já estava numa comunidade, numa igreja, fazia parte, meus pais serviam a Deus e tudo isso, mas isso não fazia com que eu tivesse uma experiência verdadeira com Ele. E isso pode acontecer, de você ser tão religioso que você cumpre todos os rituais, né, os ritos, né, todas as coisas, você vai lá todo dominguinho, mas Jesus nunca entrou.
Então é vazio. E aí até que eu fiz uma oração muito simples, né, de entrega a Jesus num quarto. Quando eu ouvi uma ministração à noite, uma palavra, alguém pregando, alguém muito simples, que falava de um Jesus muito simples e libertador. E nesse dia isso entrou no meu coração. E eu aceitei, e eu orei e fui aceita por Jesus, que é isso que eu tenho entendido de Jesus, das coisas de Deus. Ele que te aceita, né? Ele que te busca. E ele buscou. Na hora em que eu fiz essa oração, eu tenho certeza que eu fui ouvida por ele. Porque eu orei pedindo para que ele me libertasse das drogas e que ele me levasse para perto dele, né? Onde tinha vida, que eu ouvia falar de vida, né? Que todo mundo falava que tinha abundância de vida nele. E eu não tinha experimentado. Eu quero experimentar. E aí ele me levou por um caminho de arrependimento e uma série de coisas, e ele me libertou de uma vez por todas. Eu dormi e acordei outra pessoa. A gente tá gravando aqui, mas tá caindo a maior chuva. A gente já tentou se abrigar embaixo de árvore, mas tá chovendo muito. Tá tudo bem aí com você? Tá, tudo certo. Chuva é bênção. Chuva de bênção. Então conta um pouquinho do seminário. Você fez seminário também, né? Eu fiz seminário Betânia, lá em Autônia. Fiz Teologia, por 4 anos de teologia, isso. Eu fiz esse curso e lá Deus trabalhou na minha vida, essa questão de liderança, né, e tal. Me submeter e ter bênção de Deus nisso também, sabe? De ser trabalhado, de aprender, disciplina, uma série de coisas assim, que foi muito bom. E conhecimento mesmo, palavra. Isso é maravilhoso. E aí Deus me deu essa ferramenta da música. É preciso crer pra poder achá-lo. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então creia no Filho de Deus. Quem olha pra Ele encontra graça. Ele faz milagres e cura a sua alma. Então creia em Jesus. E você é casada, bem casada, tem 2 filhinhas. Como é que Deus te trouxe o esposo? Você pediu? Como é que foi? Eu não tinha assim muito isso em mente, até por uma questão uma questão emocional, mas de alma, assim. Eu achava, isso é desnecessário. O casamento. O casamento e tal. E então não é uma coisa que eu buscasse, assim, né? Eu gostei de pessoas, né? Como se diz, fui apaixonada, tal, mas não era algo que eu focava, assim, não. Tinha até medo. E resistência à questão. Eu achava que tudo ia parar na minha vida quando eu casasse, sabe? E daí, quando eu fui pregar, fui ministrar numa igreja, lá em Francisco Beltrão. E eu entrei e a primeira coisa que eu vi foi um ministro de louvor, ministrando louvor lá com uma unção e tal, e era o Erasmo, né? Logo nos conhecemos, nos aproximamos, né, tal, e ele, me admirou muito nele, ele tinha força, porque eu também sou uma pessoa de personalidade mais forte, então normalmente os meninos ficavam um retraídos, né, e tal. E ele não, ele foi lidando com você, tá lidou vendo? muito bem, me abraçou assim de forma a eu me sentir amada, e ele me levou, sabe, me conquistou. E aí nós nos casamos. Nossa, a chuva tá divertido, né? Tá, Sério? eu tô gostando. Então, e hoje, vocês como família, no reino de Deus, como é que vocês vivem? Olha, nós temos uma visão lá em casa, a gente anda por ela, a gente serve, nós queremos servir. Nós não temos assim uma coisa que o Erasmo sempre está ministrando assim nesse tempo que é tão difícil, que todo mundo quer holofote, né? Sim. Todo mundo quer brilho e não sei o quê. E quem trabalha com artes, é muito fácil você querer isso, né? Você é levado a isso, né? Exato. E daí ele tem firmado isso na nossa casa. Olha, nós estamos aqui para servir. Nós vamos cantar, nós vamos servir as pessoas e o reino de Deus, né?
para que Cristo seja conhecido. Esse é o nosso objetivo de vida, como família. Se isso falhar, assim, se isso falhar para nós, falhou tudo, acabou tudo. Sabe, quando a gente não negocia. Isso é uma coisa que nós não queremos negociar, né? Por brilho algum. Eu estou emocionada porque isso tem sido uma reflexão na nossa casa, assim. A gente tem conversado muito sobre isso, de amigos nossos, assim, que negociaram isso, que andavam com a gente na simplicidade da música, da adoração, do louvor, né? E que negociaram isso com mídia, com coisas assim, e que perderam a visão, né? Então nós estamos num tempo de muita dificuldade por conta disso, né? Mas aí nós nos firmamos, nós queremos servir a Cristo e que o nome dele seja conhecido. E talvez nós não, talvez não tenhamos brilho algum, né? E essa é a ideia, que não tenhamos mesmo, né? E que ele seja conhecido, colocado num lugar de destaque. Essa é a nossa visão lá em casa. Essa chuva tá uma bênção aqui, E aí, a família ficou só vocês dois? Cresceu? Tem gato, cachorro, filhos? Não, gato, cachorro não cabe. Não dá. Mas temos 2 filhas lindonas, que é a Maria Clara, de 3 anos, e a Maria Antônia, que acabou de fazer 1 ano ontem. Né? E que são bênçãos na nossa vida, demais, assim. A Maria Clara teve já uma experiência antes de nascer, né? Os médicos disseram que ela tinha fortes marcadores de síndrome de Down e tal, e eu fiquei assim, bem nervosa, tu fica apreensiva, é o primeiro filho e é muito difícil. E ainda que fosse o segundo e o terceiro, eu tenho amigos que têm filhos com Down e que é muito mais trabalhoso, requer muito mais, né? E daí eu achava que eu não fosse dar conta disso tudo, porque são pessoas fortes que lidam com isso, né? São pessoas muito fortes. E daí isso nós começamos a orar e a comunidade toda começou a orar e a clamar a Deus, porque a gente queria mesmo, a gente aceitava o que Deus tinha para nós, mas nós gostaríamos muito que ela viesse sem síndrome, né? E daí assim, ó, foram os marcadores, tudo dizendo que sim, até o dia que ela nasceu, e daí chamaram os geneticistas e eles olharam e falaram, olha, essa menina não tem síndrome de Down, e eu não entendo a conexão do exame com essa realidade agora. Então assim, foi um trabalhar milagroso de Deus na nossa vida, tanto assim, ó, de aceitar aquilo que Deus tem para nossa vida em qualquer instância, né? Como também na busca, né? Nós buscamos aquilo, nós desejávamos que Deus nos abençoasse nisso, que fôssemos bem-sucedidos. E assim Ele fez. Ela nasceu e não tem nada. Vocês viram que ela assim, né? É um agito. E daí as duas assim têm sido bênção. A Maria Antônia também, que veio e abençoar a nossa casa, a nossa vida. Nossa vida, olha, é uma vida muito alegre. Talvez você procure encontrar a Deus e no seu coração anseie pela paz. Vive fazendo bem, imagina que isso te salvará. Está cansado de buscar a Deus em energias cristais, não dizem onde Ele está. Dinheiro e poder não poderão comprá-lo. Existe uma frase muito famosa que diz que nós, seres humanos, temos um vazio. E esse vazio, ele é do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher esse vazio. A Núbia, ela tinha esse vazio e ela tentou preencher com outras coisas que não eram a presença de Deus, apesar de ela ter crescido no caminho de Deus, ter conhecido, ter ouvido falar muitas vezes do amor de Jesus. Mas um dia ela resolveu fazer a escolha, ela mesma se posicionar e entregar sua vida para Jesus. E olhem que bênção ela se transformou. Olha a família abençoada que ela tem, a vida abençoada que ela tem. Você também pode, dê esse passo, entregue a sua vida para Jesus e comece a viver intensamente a vontade dele na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Sejam cheios de Deus e que Deus te abençoe.